Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries e estou aqui hoje para a gente falar sobre Extermínio à Evolução, 28 Years Later, filme escrito pelo Alex Garland e dirigido pelo Danny Boyle, mesma dupla de roteirista e diretor por trás do primeiro Extermínio lá de 2002. Existe uma expectativa grande para esse lançamento, é um dos grandes lançamentos da Sony nesse ano, um filme que custou aproximadamente 75 milhões de dólares e é o primeiro grande lançamento desde o recente Karate Kid Lendas. E eu desde já adianto que é perceptível que existe uma tentativa grande e muito clara nesse filme de renovar a franquia e explorar novas histórias dentro desse universo de Extermínio. Existe um outro Extermínio ainda, eu falei que esse é o terceiro porque tem um filme de 2007 que, logo depois dele de 2002, uma sequência que não teve o envolvimento do Alex Garland e do Danny Boyle e não precisa estar por dentro do que aconteceu, pode descartar esse filme. Na verdade, pode até descartar o primeiro filme, assim, dá pra... não tem nada na história ali que vocês precisem saber exatamente para conseguir entender a história desse filme. Aqui ela funciona de uma forma totalmente independente, embora, óbvio, conceitos trazidos naquele filme sejam importantes aqui, mas nada que 5 minutos de história não seja suficiente para entrar na cabeça de todo mundo. Eu tenho uma crítica aqui no canal do primeiro Extermínio de 2002, publiquei nos últimos dias, vou deixar linkada para vocês assistirem. É interessante ver o filme porque eu acho que é realmente o de 2002 é uma espécie de marco dentro do gênero de terror pós-apocalíptico, tá? Nesse filme aqui a gente vai acompanhar uma história que se passa quase 3 décadas desde que lá no primeiro filme esse vírus ultracontagioso escapou de um laboratório. A Grã-Bretanha se encontra isolada do resto do mundo, onde a disseminação de alguma forma foi contida. O país está eternamente em quarentena e aquela população que está ali resta simplesmente batalhar para sobreviver dia após dia no meio dos infectados. A gente vai acompanhar nesse filme um desses grupos de sobreviventes, mais especificamente a família do Spike, um menino de 12 anos que é interpretado por um ator chamado Alfie Williams. E a gente vai acompanhar também os seus pais, o Jamie, vivido pelo Aaron Taylor-Johnson, que vocês conhecem de Kraven, o Caçador, e que provavelmente vai ser o novo James Bond, tá praticamente confirmado, e a mãe dele, a Ayla, que é vivida pela Jodie Comer, da série Killing Eve e recentemente também do filme Clube dos Vândalos. Eles vivem numa comunidade dentro de uma pequena ilha que é conectada ao continente só por uma passagem de terra que é fortemente defendida por todos eles. E a gente vai acompanhar principalmente a jornada do Spike, eu vou falar sobre isso ao longo da crítica, que ao deixar a ilha descobre ali os terrores e mistérios que cercam não só os infectados, mas também os sobreviventes. Na minha crítica do primeiro filme, eu falei muito sobre como filmes pós-apocalípticos, de zumbi, como queiram, falam menos sobre o apocalipse em si e muito mais sobre a condição humana. A frase do Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem, é a frase que define boa parte das produções sobre zumbis, enfim, filmes e séries, e é o que define muito também o que acontece no primeiro Extermínio lá de 2002. Aqui, essa não é exatamente a questão, embora também seja um filme totalmente sobre a condição humana. O Alex Garland e o Danny Boyle parecem seguros do que eles querem dizer, mas talvez queiram dizer coisas demais ao longo de 2 horas de filme, e essa é a minha principal queixa do terceiro Extermínio. Logo na cena inicial a gente tem uma espécie de prólogo que não se relaciona em nada com os personagens que a gente vai acompanhar durante todo o filme, que sugere, por exemplo, que o filme vai fazer uma espécie de reflexão de cunho mais religioso, mas isso não vai muito adiante, aliás, não vai nada adiante. Depois, o filme ele é praticamente dividido em 2 partes, sempre, como eu disse, centrado no Spike, que aliás é o ator que faz o Spike, ele manda muito bem, o Alfie Williams. O filme é muito centrado nele, na jornada que ele vai ter. E é curioso que ele é um personagem que ele já nasceu e cresceu, ele tem 12 anos, ele já nasceu e cresceu nessas condições do mundo pós-apocalíptico, vivendo nessa comunidade em que eles se defendem com arco e flecha, que eles não têm acesso a nenhum tipo de tecnologia, eletricidade provavelmente também não, rádio, enfim, ele não tem acesso a nada dessas coisas e esse é um contexto que o filme vai abordar, essa questão de viver isoladamente. Na primeira parte a gente vai acompanhar ele sendo levado pelo seu pai
numa expedição para o continente, na qual eles vão sozinhos. A gente entende que os adolescentes, um pouquinho mais velhos que ele, começam a ser iniciados nesse tipo de expedição. Ele começa um pouco mais cedo para ter uma espécie de rito de passagem e conseguir ver e matar os seus primeiros infectados. Isso é uma coisa curiosa também. Ele não só cresceu nesse mundo pós-apocalíptico, como ele já cresceu dentro de uma comunidade protegida dessas ameaças. Então ele sequer esteve perto de um infectado ao longo de toda essa vida, toda a sua vida. Nesse momento, com o pai, ele vai viver as dores e os choques da experiência de crescer, né, de sair de ser um menino para virar já um jovem, enfim, um adulto. E essas dores, elas vão ser tanto dores específicas desse mundo em que ele vive, como ter que matar para não ser morto, mas também vão ser dores comuns a boa parte das pessoas que já passaram pelo processo de crescimento, né? Como, por exemplo, no caso dele, quando ele começa a ver algumas das falhas do seu pai. Depois disso, que ocupa uma boa parte do filme, dessa jornada deles dois, que tem várias cenas tem cenas de perseguição, cenas de tensão e tal, a gente vai ver uma espécie de outra jornada do personagem do Spike, dessa vez com a mãe dele, com a Ayla, que é uma mulher muito doente. Ela sofre de alguma doença que eles não sabem qual é, porque eles não têm médicos nessa comunidade, e ele toma coragem e sai sozinho com ela em busca de um médico no continente, né, que está longe deles, sobre o qual ele ouviu algumas histórias, novamente, né, entrando num terreno ali de descobertas e terrores pelo caminho. Ao longo dessa história toda, dividida em duas, como eu falei, o Alex Garland, que eu considero um mestre de roteiros de distopias e pós-apocalípticos, como eu já falei no vídeo anterior, ele vai tentar, aqui falhando na minha opinião muitas vezes, falar sobre sobrevivência, sobre como o ser humano encontra um jeito e um ou vários jeitos de se organizar em comunidades para conseguir sobreviver, para continuar perpetuando a espécie. Ele vai falar sobre como é viver isolado do resto do mundo. Vai ter cenas em que a gente vai ver esse choque de realidades sendo mostrado, mas muito pouco. Vai tentar abordar também o medo de perder quem se ama, mesmo em condições extremas e tal. E como eu disse, são várias premissas que são abordadas ao longo de 2 horas. Todas essas que eu citei aqui, eu considero interessantíssimas num contexto pós-apocalíptico, mas pouco ou muito mal desenvolvidas por uma questão de que a gente está falando de um filme de 2 horas e é muito difícil tentar abordar tudo isso, né? O Extermínio, o primeiro, ele é claramente sobre uma questão, sobre o lobo ser o lobo do homem, o homem ser o lobo do homem, melhor dizendo. Esse filme ele tenta ser várias coisas e ele acaba não conseguindo. E isso vai fazer com que Extermínio, a Evolução pareça pouco conciso e até com que os traços de direção do Danny Boyle, sempre muito marcantes na minha opinião, pareçam perdidos aqui. Novamente, ele vai utilizar vários planos holandeses, que é aquele plano em que ele torce a câmera, que é muito utilizado para retratar tensão, confusão de algum personagem, enfim, que ele usa muito no primeiro filme, mas diferentemente desse primeiro, nesse caso aqui, esses planos parecem ter pouco propósito, porque eles meio que se perdem no meio da trama como um todo e por isso eles parecem ter, eu diria até, menos alma. O Ralph Fiennes, por exemplo, quase que eu esqueço de falar isso, mas o Ralph Fiennes, indicado ao Oscar já agora recentemente e tal, ele tá nesse filme, ele faz um papel coadjuvante, e ele é muito mal utilizado. O tempo que ele aparece de tela é muito interessante, ele manda muito bem, mas ele é mal utilizado porque se torna mais uma de tantas coisas que a gente vai ver na tela desse terceiro Extermínio. E por fim, o filme ele tem uma preocupação grande de terminar, não estou dando spoiler aqui, mas de terminar nos dando indícios de que uma nova história vem aí, que talvez vão vir outra, e que essa franquia provavelmente vai ser expandida. É perceptível crescer uma preocupação grande em fazer isso nesse filme aqui, não só no final, mas enfim, em outros momentos. O que é até estranho, porque o Alex Garland, por exemplo, o roteirista, deu entrevistas recentemente falando sobre como as franquias estão saturadas, como estão, né, falta originalidade e tal, e ao que parece, Extermínio vai fazer a mesma coisa. Então, é um filme que, resumindo, está muito abaixo do que foi apresentado lá no primeiro, em termos de conceito, em termos de execução.
custou muito mais caro e não consegue atingir o mesmo nível. Eu fecho com a nota no Letterboxd de 3 estrelas. Espero que vocês tenham gostado, era isso que eu tinha para dizer hoje, até o próximo vídeo e tchau!